pessoal, eu estou passando por aqui para poder avisar para vocês informá-los, né, na verdade, de uma recente decisão de uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma. A decisão é bem relevante e, embora não podemos estabelecer realmente que será uma tendência o tribunal seguir esse caminho, a decisão é o seguinte: o Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma, entendeu que há vínculo de emprego entre motorista do Uber e a empresa mesmo, a Uber. Então, assim, isso é muito importante porque no Reino Unido, na Inglaterra, já há decisões já das cortes superiores no sentido de que há o reconhecimento do vínculo, sim. Lá eles têm uma legislação um pouco diferente, bem diferente, na verdade, com relação à brasileira, e existem graus diferentes de direitos para cada categoria. Então, uma coisa é uma pessoa que é considerada empregado, outra coisa é uma pessoa que seria considerado como se tivesse um vínculo de trabalho lá. Então, cada categoria dessa teria graus de direitos específicos. E no caso do pessoal do Uber, os motoristas de aplicativos, eles foram caracterizados lá na Inglaterra como tendo um vínculo de trabalho. Não era um vínculo de emprego, era um vínculo de trabalho. Então, adquiriram alguns direitos, como férias e tudo mais. Mas, no Brasil, fomos além, né? Com essa decisão do TST, que é para um caso concreto, ela é um precedente, na verdade, como nós chamamos. Ela ficou estabelecido que o Uber e o motorista de aplicativo preenchem a relação existente entre os dois, preenche os requisitos previstos na lei para que o motorista seja caracterizado do empregado. Então, como empregado, ele teria direito a uma jornada de 8 horas diárias, 44 horas semanais, receber o excedente como horas extras, teria direito a férias, 13º, recolhimento do FGTS com eventual rescisão do contrato por demissão sem justa causa, com direito à percepção de uma multa de 40% sobre essas verbas do FGTS. Esse empregado do Uber também teria direito se trabalhasse no ambiente noturno, ao adicional noturno, a partir das 22 horas e até as 5 horas da manhã do dia seguinte, entre diversos outros direitos, a própria carteira assinada, se fosse demitido, direito ao seguro-desemprego, aviso prévio. Então, assim, todos os direitos inerentes a uma categoria de profissionais. E estimativas antigas, salvo engano, são centenas de milhares de pessoas que trabalham com os aplicativos. Até pouco tempo houve uma redução considerável em razão dos custos com combustíveis e tudo mais, e a própria crise, né, decorrente da pandemia, mas é um quantitativo de profissionais expostos a esses aplicativos de transporte, seja o Uber ou diversos outros, inclusive focados só na entrega de alimentos também, que entrariam no mesmo contexto. Então, assim, estamos falando que é um precedente que, possivelmente, porque já existem decisões de outras turmas do TST no sentido oposto, ou seja, entendendo que existem todos os requisitos da relação de emprego, menos o requisito da subordinação jurídica, né? Subordinação jurídica é aquela situação onde o empregador ele tem o poder de fiscalizar o empregado no exercício da sua atividade, inclusive o poder de puni-lo se ele cometer alguma falta. Esse poder de gerência, de gestão do empregador, que gera a subordinação jurídica, ou seja, a subordinação onde o empregado ele tem que submeter às regras estabelecidas pelo empregador, e esse empregador pode eventualmente até puni-lo, suspendê-lo, pode. Então, assim, a maioria dos juízes entende, inclusive do TST, entende que não há subordinação jurídica, né? Porque, em tese, o motorista de aplicativo tem total liberdade para poder trabalhar como quer, aonde quiser, o horário, o dia, mas sabemos, efetivamente, assim como a corrente majoritária fez prevalecer, nós sabemos que a fiscalização nessa prática aí apenas foi sofisticada. Houve uma evolução da forma de fiscalização. De várias formas, o motorista de aplicativo ele acaba se pautando pelas metas e regras pré-estabelecidas pelo Uber para poder atuar, cumprir suas atividades. Então, assim, há uma subordinação clara ali, ao passo em que, se o algoritmo perceber que o motorista ele recusa muitas corridas, ou que simplesmente ele nem sempre está disponível com o aplicativo ligado e tal, naturalmente esse motorista vai acabar depois sendo até excluído da plataforma,
vai acabar não sendo direcionado para muitas corridas posteriormente. Então, isso é uma forma de coibir ele, de compelir ele a ter um horário, um dia, ter tudo pré-estabelecido, como se fosse uma jornada de trabalho normal, para que ele tenha o melhor proveito possível daquele tempo que ele está dedicando para exercer aquela atividade para o Uber, que é uma atividade que fosse uma atividade autônoma, fosse um bico. Né? Então, o bico, na verdade, consome mais do tempo dele do que se fosse uma atividade efetiva como empregado seletista vinculado à empresa formalmente. Então, assim, os ministros, até então, da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, capitaneados, né, pelo ministro visionário, inclusive, Maurício Gondim Delgado, que foi o ministro relator do caso e que entendeu que apenas houve uma sofisticação da forma de fiscalização que caracterizou e caracteriza a subordinação jurídica, né? Que, só para ampassando, para que vocês saibam, por exemplo, para que um indivíduo seja considerado empregado de empresa ou de uma pessoa física mesmo, como num vínculo doméstico, por exemplo, são necessários alguns requisitos. Quais são eles? Por exemplo, tem que haver uma subordinação jurídica, ou seja, é aquela capacidade do empregador, como eu expliquei, de poder exigir que o empregado lhe preste serviço e, havendo alguma falta grave, havendo alguma irregularidade cometida pelo empregado, essa capacidade dele poder punir, né? O poder de direção, de dirigir, esse poder está atrelado a essa subordinação jurídica. O empregado se submete ao empregador e às regras do empregador, porque o empregador assume o risco da atividade. Então, mesmo que a empresa indo bem ou indo mal, ao final do mês a empresa é obrigada a pagar o salário ao empregado. E por isso o empregado tem que acatar as ordens e as normas emanadas e criadas pelo empregador. Então, assim, primeiro requisito, subordinação jurídica. Segundo requisito, o trabalho tem que ser pessoal, né? Então, o próprio empregado tem que prestar o serviço. Ele não pode mandar o irmão, o primo, a mãe, a avó prestar o serviço por ele. Ah, não, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu vou à praia e vou mandar o meu irmão lá prestar o serviço por mim. Não pode. O serviço tem que ser pessoal. Ele mesmo tem que prestar o serviço. Então aí você já identificou, né? Por exemplo, quem presta o serviço de transporte por meio do aplicativo? Quem presta o serviço é o motorista cadastrado no Uber, depois de toda aquela formalidade, né, que existe, antecedentes, toda a regularização, o próprio veículo tem que estar dentro do padrão, tem que ter um tempo específico, não pode ser um veículo muito antigo. Então, depois de preencher todos os requisitos, há uma vinculação evidente, pessoal, entre o motorista do aplicativo e a plataforma, e logo, então assim, não tem essa possibilidade de, não, quem está dirigindo o meu veículo para mim, com vinculação ao Uber, é meu irmão, hoje está tudo bem. Não está tudo bem. Até porque qualquer falta cometida, qualquer problema que ocorra numa viagem onde tem um terceiro que estivesse dirigindo, esse problema invariavelmente, perante o Uber, iria para o motorista cadastrado. E se o Uber descobrir que o motorista usou um terceiro para fazer isso, automaticamente ele seria punido, seria excluído da plataforma. Então, mais uma vez, vocês estão vendo aí o poder diretivo do empregador, o poder de fiscalização sendo exercido, logo a subordinação jurídica sim. Então vamos lá. Então, subordinação, pessoalidade, tem que haver onerosidade. Então assim, se eu vou prestar um serviço, eu tenho que ser remunerado por isso. Então o serviço voluntário, aquele serviço filantropo, não gera vínculo de emprego. Então, se eu presto um serviço, eu quero ser remunerado por isso. Então, eu sendo remunerado, isso significa que o trabalho exercido, a atividade exercida, é onerosa, sendo a onerosidade um requisito indispensável para que seja caracterizada a relação de emprego. Então, depois da onerosidade, eu tenho que ser pessoa física para ser empregado, eu não posso ser pessoa jurídica. Então, a pessoa física, ou seja, empresas não são empregados de outra empresa. E, por último, então, falamos da subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e não eventualidade. O que é uma eventualidade? É eu trabalhar esporadicamente. Então eu trabalho hoje na quinta, trabalho daqui a 2 semanas na sexta e trabalho sempre de uma forma variada e desconexa, sem nenhum padrão, sem nenhum nível de organização mínimo que você possa entender que aquela pessoa tem uma vinculação com aquele empreendimento. A exemplo disso é o seguinte, por exemplo, já de conhecimento, você contrata uma diarista para prestar serviços
na sua residência 1, 2 vezes por semana, não há vínculo de emprego. A atividade, ela tem que ser uma atividade habitual, tem que ter uma habitualidade. Ainda que seja dia sim, dia não, mas tem que ter uma habitualidade, não pode ser esporádico. Você chama a faxineira uma vez na semana, depois você chama a faxineira na outra, mais uma outra vez em outro dia da semana. Ela prestou o serviço, você pagou ela naquele momento, você a pagou. Então assim, fazendo dessa forma você descaracteriza a habitualidade, logo não há vínculo de emprego porque entra esse critério da eventualidade. Então o trabalho nesse caso é eventual. Claro, serviços de uma faxineira prestados na semana em mais de 3 dias, né, mais de 2 dias, no caso, 3 dias, pela jurisprudência, dá ensejo sim ao reconhecimento do vínculo, porque ali estaria caracterizada a habitualidade. Né? Quem chamou uma faxineira para trabalhar 3 vezes na semana, por óbvio, ela aderiu já àquele ambiente familiar, àquela dinâmica da atividade, então, na prática, ela é uma empregada. Inclusive, no regra geral, possivelmente, faxineiras nesse contexto devem receber até mensal. Né? Então, dificilmente vão receber por cada faxina que foi feita. Então, aí fica a dica. Então, preencher esses requisitos, há o vínculo de emprego. Então, espero que vocês tenham entendido a decisão. Não fiquem pensando agora, não, todos os motoristas, vamos todos entrar com ações, porque já foi garantido, saiu uma decisão do TST. Não, foi uma decisão provisória de uma turma ainda, que ainda nem foi finalizada no julgamento específico desse processo. E dentro dessa turma existem várias outras turmas que têm um entendimento oposto. Então é ter cautela, tal, serenidade. Quem tem seus vínculos com Uber e tudo mais, continue trabalhando normalmente. E havendo uma decisão realmente favorável do TST, que estabeleça jurisprudência consolidada que há direito, aí sim é o momento de todos entrarem com ações judiciais para buscar o reconhecimento do vínculo sim, já vai preparando os extratos bancários com todos os valores que receberam durante o período para poder caracterizar o salário, porque são esses valores, consegui receber 2 mil, 3, 4, 10 mil, trabalhei muito, consegui 15 mil no Natal, pronto. A média dos valores que você vai receber ao longo do ano será caracterizado para poder encaixar a base salarial que seria utilizada para calcular verbas rescisórias. Mas isso aí é matéria para um outro momento e depois que efetivamente tenha havido essa consolidação da jurisprudência. Vamos lá, espero que tenham gostado. Então, curtam, comentem, compartilhem o vídeo para mais trabalhadores se informarem e não errarem e se prevenirem de eventuais prejuízos. E espero vocês nos próximos vídeos, tá ok? Até mais, fui!